Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Dando sequência na implementação do projeto do ventilador mecânico, a gente vai melhorar a questão da medição de tempo, utilizando timers, e também implementar um sensor de frequência cardíaca. Então vamos lá. O vídeo teórico dessa semana é esse daqui de timers, onde eu mostro como configurar e como utilizar um timer no modo normal e no modo CTC. Vocês vão ver na aula teórica que os timers são simplesmente hardwares externos à CPU de contagem. Eles normalmente são utilizados para contar eventos ou para gerar sinais periódicos. Na Sprint 4, a ideia é utilizar essa propriedade de gerar eventos periódicos através de interrupções para substituir todos os delays que a gente usou até a Sprint 3. Dessa forma, a contagem vai ficar bem mais precisa e vai liberar a CPU para poder executar outras tarefas. Relembrando como é que era a estratégia utilizando delays. Vamos imaginar que a gente tinha um main aqui, que lá dentro tinha um laço infinito. E que nesse laço você estava executando alguma tarefa cíclica e para poder fazer essa temporização você colocasse um delay aqui. Então aqui está a tarefa que eu quero executar a cada 1 milissegundo. Determinada função aqui que faz alguma coisa. E para conseguir esse 1 milissegundo, na aula passada a gente colocou um delay aqui de 1 milissegundo, por exemplo. Essa estratégia aqui é bem simples e para casos simples pode ser que ela funcione, mas tem algumas limitações. Aqui, realmente essa tarefa ela vai ser executada de forma cíclica aqui, porque está dentro de um laço infinito. Então ela vai ser executada uma vez, depois ocorre um delay de 1 milissegundo e ela é executada de novo, isso ad infinito. Porém tem alguns problemas aqui. O primeiro deles é que o processamento ele fica bloqueado enquanto está executando esse delay aqui. Essa função simplesmente ela vai ficar ocupando a CPU sem executar nada. Então durante 1 milissegundo, essa função aqui trava a CPU. Para que possa se passar esse pequeno tempo e em seguida ela libera para a próxima instrução seja executada. Durante esse tempo, a CPU está travada e eu não consigo executar mais nada. E o outro problema é que caso eu queira que essa tarefa aqui seja executada precisamente em 1 milissegundo, com essa estratégia aqui eu não vou conseguir. Porque mesmo que imaginando que isso aqui demore 1 milissegundo perfeitamente, essas instruções aqui dessa função também vão demorar um X tempo. Então, de fato, essa função aqui está sendo executada a cada X milissegundos mais 1 milissegundo. Pode ser que esse tempo aqui seja bem pequeno e negligenciável, mas dependendo do tamanho do seu código, isso daqui pode influenciar. E o período agora não vai ser mais 1 milissegundo certinho, né? Vai ser 1, alguma coisa. Para resolver esses dois problemas, a gente vai utilizar os timers. Como ficaria a execução de uma função periódica com o timer? Vamos começar também pelo main. A primeira coisa a ser feita é configurar o timer que você quer utilizar. Nesse caso aqui, vamos imaginar que aqui eu estou configurando o timer para que ele gere uma interrupção a cada 1 milissegundo. Como configurar o timer, vocês vão ver no vídeo teórico. E depois disso, digamos que eu entre aqui no laço infinito. A diferença agora é que, uma vez que eu configure o timer e habilite a contagem, então essa contagem ela está sendo realizada num hardware específico de contagem. Então, imaginando que isso aqui é o meu microcontrolador e que eu tenho a CPU aqui. A CPU pode ficar executando outras instruções, enquanto o timer aqui está executando a contagem. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando essa contagem chegar a um determinado valor, nesse caso hipotético aqui 1 milissegundo, é gerada uma interrupção e eu posso executar de forma síncrona
uma determinada função. Se eu estiver usando timer 0, por exemplo, a função de tratamento de interrupção é essa daqui. Interrupção 0. E o que é que isso quer dizer? Que essa função ela vai ser chamada sempre que o timer estourar, ou seja, a cada 1 milissegundo. Então eu posso ficar executando aqui um determinado código no meu while, chamar as funções que eu quiser aqui, e o timer está contando. Quando chegar em 1 milissegundo, o fluxo do programa é desviado de onde ele está, executa essa função, nesse caso aqui, ó, tarefa, 1 milissegundo, e depois volta para cá. Com isso eu resolvo esses dois problemas aqui do delay, que eu desafogo a CPU, ao invés de ficar travado, esperando o tempo terminar para começar a próxima tarefa. Aqui eu posso executar a tarefa que eu quiser, desbloqueio a CPU, ao passo que, como essa contagem é feita num hardware externo, esse desvio aqui vai ocorrer precisamente em 1 milissegundo. Esse problema aqui do tempo errado também é resolvido. O problema da sprint está descrito aqui nesses requisitos. A primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é configurar o timer para ele gerar uma interrupção a cada 1 milissegundo. Daí nessa interrupção, a ideia é você simplesmente incrementar uma variável que eu chamei aqui de tempo milissegundo, de modo que essa variável vai armazenar o tempo que vem ocorrendo desde que a placa foi ligada. Com esse contador que funciona como um cronômetro, você pode criar algumas condições e substituir os delays lá da rotina de animação da barra de LED. Isso vai possibilitar que você possa executar outras tarefas sem ficar bloqueado naqueles delays, e também de quebra você vai ter uma temporização mais precisa. A primeira parte é essa. No lugar dessa função aqui, minimamente você vai incrementar uma variável, e essa variável aqui vai lhe dar um histórico de tempo, desde que a placa foi ligada. A primeira parte da sprint é essa, e a segunda é implementar uma medição de frequência cardíaca. Aqui está uma montagem sugerida, e a gente vai utilizar como sensor de frequência cardíaca, imaginando que nesse bloquinho aqui seria o paciente, um gerador de onda quadrada. Olhando aqui a onda quadrada, a gente vai definir que a cada subida é equivalente a um pulso no coração. Então aqui ocorreu uma batida, aqui vai ocorrer outra, aqui outra, e assim por diante. Mudando aqui a frequência dessa onda quadrada, a gente simula aqui o coração batendo mais rápido ou mais lento. E a ideia aqui é, ao analisar essa onda, você possa medir esse tempo e estimar a frequência de batimento. Algumas dicas aí. Para detectar as bordas, de repente você pode usar uma interrupção externa. E para calcular o tempo, você pode usar essa variável aqui, que você está incrementando a cada 1 milissegundo. Para calcular essa frequência de batimento em BPM, batimentos por minuto, e mostrar as duas informações no LCD. A da frequência de respiração, da última sprint, e essa informação nova aqui do batimento. Existem várias formas de fazer essa temporização. Essa daqui que eu propus para vocês é uma das mais simples possíveis. E quem quiser incrementar um pouco mais aqui o projeto, como sempre eu estou propondo um desafio, que nessa sprint consiste em usar o modo captura dos timers para fazer a medição aqui da frequência cardíaca. Quem quiser fazer o desafio, pesquisa lá como configurar o modo captura e como utilizá-lo. E os dois alunos que finalizarem a tarefa e o desafio primeiro vão receber meio ponto aí na média final. E o resultado da simulação é esse aqui. Eu tirei todos os delays do código e a parte de respiração ainda funciona como a sprint passada. Então eu posso aumentar aqui ou diminuir a frequência. A diferença é que agora a temporização está bem mais precisa. E foi incluída essa questão da frequência cardíaca
eu adicionei uma fonte de onda quadrada, que ela variando entre 0,33 Hz até 3,33 seria o equivalente a um batimento de 20 bpm até 200 bpm. A gente pode conectar aqui um osciloscópio, apesar de que esse osciloscópio aqui é bem ruim nessa versão. Ele só mede a partir de uma determinada frequência. Então, se a gente colocar aqui 33, por exemplo. Então, uma onda com frequência 3,33 Hz vai ser equivalente a 20 batimentos por minuto. A gente consegue ver aqui também. Diminuindo isso daqui para 33, por exemplo. Então, caiu para 20. Se a gente colocar aqui em 1, daria 60 batimentos. Menos do que 2 e pouco aqui, esse osciloscópio não mede. Mas você pode usar a versão 4.14, que já tem um osciloscópio um pouco melhor. Então é isso, qualquer dúvida estou disponível. Até mais, pessoal.